Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos alegres por estar aqui mais uma vez junto com os irmãos para juntos estudarmos mais uma lição desse quarto trimestre. Estamos iniciando hoje a primeira aula desse quarto trimestre da lição bíblica da editora Betel, a lição de adultos, que traz por título ou por tema Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 1, que tem por título O Maravilhoso Propósito da Salvação, aonde encontramos o texto áureo que está registrado em Efésios, capítulo 1, verso 4, que diz: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. A verdade aplicada diz: Deus nos deixou essa epístola para revelar a grandeza de seu plano de salvação, um projeto elaborado antes de tudo existir. O texto de referência está registrado em Efésios capítulo 1, verso 1, 2, 3, 5 e 6. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós encontramos, irmãos, nessa lição, a narrativa paulina da epístola escrita aos Efésios, nos revelando o maravilhoso plano da salvação idealizada por Deus desde a fundação dos tempos, conforme registra Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. A epístola aos Efésios relata a fantástica história da salvação humana. É uma contemplação do plano de Deus realizado em Jesus Cristo e na igreja, com a consequente exortação de colocá-lo em prática em todos os atos da vida. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo nos revela a nova dimensão alcançada através dela, a qual insere toda a raça humana debaixo da poderosa e imensurável graça divina. O que eu quero dizer com isso? É que o Senhor Deus, Ele, na sua capacidade gloriosa e na sua imutabilidade, Ele previa tudo aquilo que iria acontecer. Não pense que Deus foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram lá no Éden. O inimigo nunca pegou Deus de surpresa, mas Deus, na sua presciência, Ele anteviu e sabia o que iria acontecer com a raça humana. Então Deus trabalha no início de todas as coisas. Antes que existisse tudo, Deus trabalha para que esta comunhão que nós precisamos ter com Deus fosse autêntica. Deus sabia, na sua presciência, e quando falamos de presciência, nós estamos falando de ciência. Então Deus entende tudo o que está no passado, no presente e no futuro. E Deus trabalha desde antes da fundação do mundo. E na plenitude dos tempos, Deus revela o seu amor, conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção. Paulo está mostrando que nós fomos eleitos por Deus antes mesmo de existir. Agora, para que essa eleição fosse validada, era necessário que um sacrifício perfeito fosse realizado por intermédio de Jesus Cristo. E é o que nós vemos aqui Paulo mostrando, quando inspirado pelo Espírito Santo, ele nos revela a dimensão alcançada através da qual insere toda a raça humana debaixo da poderosa e imensurável graça divina. Deus ama a humanidade, amou o mundo de tal maneira. Na plenitude dos tempos, Jesus veio
pagou a nossa dívida e deu a nós o direito, a liberdade de crermos nele e no seu sacrifício e assim nos tornarmos filhos de Deus por adoção, para se cumprir o que está escrito no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 12, onde diz: e a todos quanto receberam, Deus deu o direito de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para Deus, olhamos para o que está exarado nas Escrituras e descobrimos que Deus nos ama desde antes de existirmos e Deus já nos elegia para uma salvação eterna, para uma vida eterna. Então, nesta lição, nós vamos verificar como a apresentação do ministério de Cristo e da igreja. A carta começa com um hino solene que reflete as características do estilo litúrgico que é inspirado nas grandes bênçãos judaicas. Seu tema é o mistério de Cristo. Isto é, o desígnio divino da salvação escondido em Deus desde a eternidade, anunciado pelos profetas e plenamente realizado em Jesus Cristo. A iniciativa deste desígnio pertence ao Pai. Foi Ele quem nos escolheu e nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Mas quem cumpre a ação salvadora do Pai é seu Filho amado, através do Espírito, que é o penhor de nossa herança na glória. Efésios capítulo 1, verso 14. Irmãos, quando a gente traduz isso para uma linguagem mais fácil de compreender, nós vamos entender o seguinte: Deus nos ama e conclui esse amor, ou demonstra esse amor, por intermédio de Cristo, que vem fazer o resgate de toda a raça humana, abrindo a oportunidade para que todos pudessem ter um encontro real com o Senhor. E para que isso fosse autenticado, como hoje, por exemplo, se você compra um imóvel, vamos falar de imóvel. Se você comprar um imóvel legitimamente, que não seja aquela permuta de imóvel que você compra com documento de gaveta, mas se você compra um imóvel verdadeiramente, então tem que haver uma transferência de documento. Então, é lavrado uma nova escritura, aonde o antigo dono transfere todos os direitos e poderes para o novo comprador. E para que isso fique sacramentado, é necessário haver um registro civil. E esse registro é colocado um selo de autenticidade, que aquele documento é verdadeiro e real. Então, veja bem, Deus amou o mundo, resolveu resgatar a humanidade das garras do inimigo. Então Deus, através de Jesus, realiza esse resgate, compra toda a humanidade para si, ele paga um alto preço, e para que isso fique sacramentado, Deus envia o penhor. E o selo, ou esse penhor, é o Espírito Santo que hoje habita na igreja. Ele é o selo da promessa, é o selo que marca que nós não pertencemos mais a outro a não ser a Deus, que não só nos resgatou, mas nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto que podemos abordar aqui, concernente ao penhor, é que no passado, o noivado, ele era um compromisso muito sério. Então, quando um moço, ele se apaixonava por uma moça, geralmente, ele empenhava a sua palavra e dava um penhor, algo que realmente provava para todos que aquela moça era compromissada, era comprometida a alguém e ela não podia flertar com outra pessoa. O que isso quer dizer, meus queridos? Que nós, como igreja do Senhor, entendendo que hoje somos salvos pela graça, porque nenhum de nós fizemos algo que merecesse a salvação, pois todos pecamos, como diz o apóstolo Paulo, e destituídos fomos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Estávamos condenados à morte.
e agora recebemos o dom da vida, que é um dom gratuito de Deus. Recebemos a graça do Senhor, que é um dom imerecido, que nem eu e nem você merecia. E agora, nós conhecendo esses fatos, nós temos um compromisso com o Senhor Jesus. Não podemos namorar o mundo, não podemos namorar outra pessoa, porque temos um compromisso com Cristo. E com Cristo nós assumimos uma filiação, que é a de sermos filhos de Deus por adoção e termos o Senhor Jesus como nosso irmão primogênito. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro ponto, nós vemos aqui Paulo deixando muito claro que não basta apenas contemplar o mistério de Cristo e bendizer ao Pai por seu desígnio de amor. É necessário viver esse mistério e ser coerente com esse desígnio. Se todas as coisas foram reunidas em Jesus, como os cristãos podem viver desunidos? Na igreja existe uma diversidade de dons e funções, mas essa diversidade necessária, longe de ser um obstáculo à sua unidade, deve contribuir para enriquecê-la e torná-la mais manifesta. Como todo o corpo e a maneira de um edifício, a igreja deve crescer constante e harmonicamente, com a contribuição de todos até atingir a medida da estatura completa de Cristo. O que Paulo está mostrando aqui é que nós, como igreja, tendo diferentes pensamentos, tendo diferentes atitudes, nós fazemos parte hoje do corpo de Cristo. E se isso é verdade, nós não podemos viver em conflito entre os irmãos, não podemos viver desunidos, mas devemos estar unidos e em unidade, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que assim possamos crescer no temor de Deus e da sua palavra e atingirmos a esta estatura de um varão perfeito. Meus amados irmãos, nós temos presenciado por muito tempo muitas denominações em conflito, e aonde há conflito, o Senhor não opera, porque Deus não opera no meio da confusão. Nós temos que entender que somos filhos de Deus. Precisamos entender que temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Precisamos entender que o Espírito Santo está conosco para sempre. E se tivermos esta consciência, nós vamos nos amar uns aos outros como Jesus amou a todos nós e se entregou por nós. É preciso existir amor, fraternidade. É preciso existir entre o povo de Deus compaixão e misericórdia um pelos outros, porque estamos crescendo no temor de Deus, no conhecimento de Deus e da sua palavra, e aguardando a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo, que nos levará para estar com Ele para sempre. No ponto 2, nós vemos aqui os privilégios concedidos por Jesus Cristo. Paulo sabia reconhecer perfeitamente que Deus era a verdadeira fonte de onde tudo se originava. Ele tinha todos os motivos para bendizer ao Senhor em todo o tempo. Ele conhecia perfeitamente o que a graça nos havia proporcionado e como nos tornamos abençoados por meio de nossa aliança com Jesus Cristo. E aí ele começa a epístola dizendo: graça e paz. E essa graça e paz era uma saudação muito comum na igreja primitiva. A tradição judaica usava somente a palavra hebraica shalom, traduzida como paz. Mas Paulo, divinamente inspirado, dá um sentido muito mais especial a essa saudação quando lhe acrescenta o termo grego charis, que pode ser traduzido como graça ou encanto. A palavra graça possui dois conceitos importantes e aparece como um dom imerecido e retratando algo amável. Indica que na vida cristã deve haver bondade e encanto. O shalom, que é paz, significa tudo que se relaciona com o bem supremo do homem. Paz, do grego irene, indica tranquilidade, bênçãos que desfrutam todos que estão em Cristo, por terem sido reconciliados com Deus. Portanto, graça e paz são duas expressões de enorme significado para a fé cristã. Então nós vemos que quando nós valorizamos a paz, quando você saúda alguém com a paz do Senhor ou com graça e paz,
Nós estamos, irmãos, nos colocando na mesma posição de bênção. Nós estamos desejando para aquela outra pessoa bênçãos, porque isso nos traz paz ao coração. Nós vivemos essa paz imerecida. Nós vivemos essa graça imerecida que Deus nos deu. Quando olhamos para o nosso passado e vemos aonde estávamos, como vivíamos, qual era o nosso destino, e hoje, sendo filho de Deus por adoção, por esse amor tão grande que Paulo diz que não há como medir a largura, a profundidade, a altura desse amor de Deus para conosco. Então, irmãos, nós temos que ser felizes sempre. A tristeza, a angústia e tantas coisas que nos ocorrem nesse mundo não pode e jamais deverá tirar a alegria do nosso coração. Roubar essa paz, roubar essa graça que o Senhor tem nos dado por intermédio de Jesus Cristo. No ponto 2, ele vai falar sobre a fonte de onde tudo se origina. Dirigindo-se ao povo de Éfeso, Paulo faz duas importantíssimas colocações acerca de si mesmo e de seu apostolado. Ele não usa de vanglória quando afirma que se tornou apóstolo pela vontade de Deus. Paulo vivia um assombro e uma grande admiração por Deus ter escolhido um homem como ele para tal missão. Ele sabia perfeitamente que sua eleição aconteceu devido à imensa graça de Deus, não porque fosse merecedor. Em forma de gratidão, ele usa o termo bendito para dar exclusividade a Deus e legitimar aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Somente o Senhor é digno de ser chamado de bendito, porque ele é a fonte de onde tudo se origina. Olha, irmãos, quantas pessoas nós observamos nos nossos dias que gosta de ostentar, gosta de se aparecer, gosta de mostrar que é melhor, que é mais inteligente, que é mais sábio. Eu não tenho nada contra isso. Mas quando a gente olha para o exemplo de Paulo, ele não se achava merecedor. E ele foi chamado por Deus. Jesus aparece para ele no caminho que desce a Damasco. E lá ele teve um encontro real com o Senhor. Ali ele foi escolhido para ser um apóstolo do Senhor. Mas ele, como diz o comentarista, ele tinha assombro e ao mesmo tempo uma grande admiração por Deus ter escolhido ele em tal condição. Porque quem já leu as Escrituras conhece muito bem a sua biografia, a sua história. Quem ele foi, como ele viveu. Era um homem zeloso das tradições mosaicas, sim, ao extremo. Mas foi também perseguidor do povo de Deus. Ele matou pessoas, ele prendeu pessoas, ele fez barbaridade, ele fez pessoas blasfemar contra Deus. E agora Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, no seu amor incondicional, Deus ama esse homem, chama ele e faz dele um instrumento de bênção para milhares de vidas. Porque hoje, pós-modernidade, nós nos espelhamos em muito dos seus ensinos e tem sido base para a nossa caminhada cristã. Então nós vemos que ele, diante de tudo aquilo que ele presenciava, que ele via, quando ele olhava para ele não via bem nenhum, ele não via nada que pudesse autenticar aquilo que Deus estava fazendo através da sua vida. Mas ele glorifica o Senhor. A sua gratidão é grande. E ele usa o termo bendito, ele diz, bendito seja o Senhor. Aleluia. Para dar exclusividade a Deus e legitimar aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Irmãos, somente o Senhor é digno de ser chamado de bendito, porque ele, como diz aqui o comentarista, é a fonte de tudo, de todo o bem. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Porque quando eu olho para mim, eu não vejo nada perfeito. Quando eu olho para mim, eu não vejo nada que me faz com que eu seja justo de receber tantas coisas boas do meu Deus. Mas quando eu olho para Cristo e vejo o seu sacrifício, e eu vejo que o Senhor Jesus morreu por mim,
Ele me resgatou, derramou o seu sangue, pagou um alto preço por minha alma e me trouxe essa condição, me reconciliou com Deus e eu recebi de Deus essa adoção. Hoje eu posso chamar Deus de meu Pai. Aleluia. Então, irmãos, eu glorifico a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque aprove ao Senhor me eleger, como elegeu a você e elegeu a todos. Mas para que essa eleição seja legítima, é preciso que nos voltemos para Deus. Reconheçamos o sacrifício de Jesus como Salvador, que aceitemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A porta da graça está aberta. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A entrada franca está aberta para todos. Todos podem chegar hoje diante de Deus e clamar ao Senhor, e Ele vai ouvir a nossa súplica, a nossa oração, o nosso clamor. Antes isto era impossível. Um outro ponto que nos chama a atenção aqui é que nesta sessão, Paulo faz um relato das bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Ele apresenta os propósitos de nossa eleição em Deus, os efeitos da redenção e como nos tornamos filhos para que pudéssemos desfrutar das riquezas dessa tão grande salvação. A doutrina da eleição nos causa maravilha e perplexidade. O fato de que Deus nos escolheu, mesmo antes de criar o universo, nos revela sua presciência, o seu propósito. Paulo ressalta duas coisas maravilhosas advindas dessa escolha. Primeiro, ele nos escolheu. Essa escolha não parte da vontade do homem ou de homem algum. Ele não nos escolheu porque éramos bons, mas nos escolheu para que pudéssemos fazer algo de bom. Em segundo lugar, ele nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, não em nós mesmos. Também nos escolheu com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. E quando olhamos para esse comentário, nós vamos observar, irmão, que em você, em mim e em todos nós não havia bem algum. É por isso que a salvação ela não pode ser comprada. É por isso que por eu ser bonzinho, por achar que fazer caridade a alguém, dar um par de sapato para alguém, uma roupa, alimentar alguém que está com fome, comprar uma cesta básica para quem está passando necessidade. Irmãos, isso é muito importante para o reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos compadecer daqueles que sofrem e daqueles que estão passando privação. Então isso é um dever cristão. Mas isso não me qualifica, isso não qualifica você a participar desta salvação. Porque a salvação, ela foi feita através de uma eleição. O Senhor te escolheu, mesmo você não valendo nada. Mesmo eu não valendo nada. Eu não tinha nada de bom em mim, você também não tinha, nossa situação era péssima, nós estávamos condenados à morte, ao juízo eterno, mas Deus nos amou e Ele cuidou da nossa salvação antes mesmo de criar o universo, desde lançar a fundação de todas as coisas. Deus nos escolhe, porque Deus sabia, como já frisei no início, na sua presciência, Ele sabia tudo o que estava acontecendo e o que iria acontecer no futuro. Como Adão perderia a comunhão com Deus, como a humanidade se distanciaria de Deus por conta do pecado e por conta do inimigo de Deus e das nossas almas, Satanás. Por isso, na sua presciência, Ele trabalha para que no futuro nós pudéssemos ser resgatados. E nós chegamos nesse ponto. E o segundo ponto, conforme o apóstolo Paulo, ele também nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E aqui está o X da questão. Deus não nos escolheu e não nos chamou para sermos e vivermos de qualquer maneira. Deus nos chamou para sermos um povo especial, um povo zeloso de boas obras, um povo santo. O povo santo, aqui na sua essência, é um povo separado do mundo, do pecado, da imoralidade, da prostituição e de tudo que não presta, para sermos exclusivamente de Deus e para sermos irrepreensíveis em tudo. Não causar escândalo nem para grego, nem para judeu e nem para o povo de Deus. Sermos pessoas honestas, pessoas boas, pessoas que agora tem um Pai que é Deus. Irmão, você já imaginou? Se nós fomos adotados por Deus, somos filhos de Deus por adoção, e Jesus é o Rei dos reis,
Senhor dos senhores, e em breve reinará em todo o universo. Quando ele implantar o reino milenar na terra, ele será o rei. Nós seremos simplesmente príncipes. Aleluia. Porque estaremos com ele, a igreja vai estar com ele, reinando com ele. Já imaginou esse privilégio? De repente você não tem nem casa para morar, você é uma pessoa simples do povo, é pobre financeiramente falando, mas você é um príncipe, você é uma princesa, você é filho de Deus. E Deus é o Criador do universo. Então você tem a liberdade de se chegar a Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus nos diz que nós podemos nos achegar diante do trono de Deus com uma cara descoberta, não precisamos mais de véu, e clamar a Deus, chamar de Deus, o nosso Deus de Pai, porque Ele realmente é o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz que a redenção da humanidade está intimamente ligada à ideia de sacrifício com derramamento de sangue. Então foi necessário que houvesse um derramamento de sangue, não como está registrado em Levítico 17:11, mas um verdadeiro derramamento de sangue que foi feito através de um sacrifício perfeito. Um sacrifício aonde Jesus se coloca como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como foi pregado por João Batista, lá nas margens do Rio Jordão. Ele apresenta: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque o sacrifício de sangue do passado, na antiga aliança, não conseguiu fazer esse trabalho excelente. Mas Jesus, através do seu sacrifício, ele consegue de uma vez por toda sanar o problema, pagar a dívida e libertar todos da escravidão do pecado, dando a todos o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, Paulo nos diz que Deus nos predestinou para sermos adotados. Somos seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com a pura afeição de sua vontade. A adoção é o ato pelo qual Deus coloca os que nasceram de novo em uma posição de filhos adultos dentro de sua família. Ele age dessa maneira para que possamos imediatamente nos apropriar de nossa herança e a desfrutar nossas riquezas espirituais ortogadas pela graça. Um bebê não pode herdar legalmente uma herança. Isso significa que nós precisamos esperar até nos tornarmos experientes na fé para nos apropriarmos de nossas riquezas em Cristo. Então, somos adotados. E é por isso que o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus, ele nos adverte para termos cuidado com as coisas mundanas, para que não venhamos colocar o nosso coração nas riquezas materiais, para que não venhamos ficar presos nas coisas desta vida, porque o nosso coração precisa estar nas coisas celestiais, nas riquezas celestiais, aonde não há traça, não há ferrugem e o ladrão não pode roubar. E Paulo diz que se nós estamos sofrendo e que ainda não é revelado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se apresentar, seremos semelhante a ele. E como ele é, nós também seremos. E nós vamos ver Jesus. E quando olharmos para Jesus, vamos olhar para nós e vamos ver que seremos semelhante a ele, porque teremos um corpo glorificado, porque vamos gozar de todas as bênçãos celestiais. E essas bênçãos, nós podemos já gozar aqui, as bênçãos espirituais, nós já podemos gozar aqui quando vivemos em sincronia com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, como quando obedecemos a palavra de Deus, quando nos curvamos diante do Senhor com um coração sincero e quebrantado. Todas as bênçãos celestiais em Cristo são manifestas, até porque hoje estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. E gozamos de todas as bênçãos. Estamos um pouco por aqui. Estamos como peregrino na terra. E somos muitas vezes açoitados pelo vento, pelo deserto, pelo calor do deserto, pelo calor da fornalha. Mas uma coisa é certa, nós estamos caminhando, estamos atravessando esse deserto. E em breve estaremos
na nossa casa celestial, estaremos com o Senhor, aonde a alegria e a paz reinará. É por isso que Paulo tinha esta convicção, porque ele sabia que tudo o que Deus tinha feito na sua vida era uma coisa inacreditável. Ele, como diz o comentarista, ele vivia assombrado e surpreso por ver como Deus, diante de tudo o que ele fez de errado, o amou e o escolheu para ser um porta-voz da sua palavra. E da mesma forma, não é diferente conosco. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, se você se voltar para Deus com o coração arrependido, se você se voltar para Deus, o Senhor Jesus perdoa os teus pecados. Ele escreve o teu nome no livro da vida. E a palavra de Deus nos diz que Deus lança os teus pecados no mar do esquecimento e jamais vai se lembrar deles. E você passa a sentir a alegria e o gozo de uma nova criatura, de um filho que retorna para a casa do pai, como aquele filho pródigo que um dia caiu em si, quando estava lá na lama, no meio daquela pocilga, cuidando de porcos, sentindo necessidade de comer e não tinha o que comer, não tinha ninguém que dava nada para ele. Mas ele caiu em si e disse: na casa do meu pai há muitos trabalhadores e nenhum deles padece o que eu estou padecendo aqui. Então eu vou tomar uma atitude, eu vou me levantar e vou até o meu pai. E chegando lá vou dizer: pai, pequei contra ti e contra o céu. Olha, pai, diante do que eu pratiquei, eu não sou digno nem sequer de ser chamado de filho. Mas eu quero que o Senhor me deixe ficar aqui como um dos teus servos. Eu me darei por satisfeito, porque eu sei que eu vou ter uma vida digna como servo aqui. Porque aonde eu estive, aonde eu estava, eu não tive essa dignidade. Mas quando ele chega perto do pai, o pai o abraça. Ele estava todo rasgado, todo sujo, fedido, mas o pai não mandou ele tomar um banho primeiro. O pai o abraçou, cheirou e mandou providenciar tudo o que era necessário e restituiu ele novamente à sua posição de filho. É isso que Deus quer fazer. É isso que Paulo está nos dizendo através desta palavra. Que Deus não está olhando para a tua ignorância, para o teu pecado, para o teu jeito de ser. Deus está olhando para o teu coração e querendo fazer uma mudança radical na tua vida, trazendo você para uma plenitude que o mundo jamais poderá te dar. Pense nisso. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus te guarde. Se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Compartilhe esses vídeos nas tuas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa família. Deixa aí ativado o sino de notificação para que você seja notificado dos novos vídeos. Dê aquele like, que é muito importante. E fazendo isso, nós estamos juntos e vamos levando a palavra de Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos tornar uma grande família. Uma família que busca a comunhão e a paz que está somente em Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde e até uma próxima oportunidade.